Nessa rica oportunidade eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, eu convido a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 15 e o verso 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero prestar os meus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa noite. Quero agradecer a vida do presbítero Marcelo que me fez esse convite. Graças a Deus, irmãos, eu não sou merecedor, mas pela minha pequenez, mesmo eu sendo tão falho, o Senhor tem me dado a oportunidade algumas vezes de estar transmitindo a palavra dele. Né, irmão Marcelo até brincou, conferencista, nós somos apenas servos. Eu sou um pregador, sou pregador de renome. Eu dei ré no meu nome e deixei só o nome de Jesus aparecer, porque a glória é somente para Deus. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Os irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos participando de um culto com um tema tão maravilhoso que é o tema de missões. Como o irmão Marcelo falou, missão é um projeto que sempre esteve no coração de Deus. É um dever que nós, como cristãos, temos a realizar. Essa palavra que nós acabamos de ler no livro de João, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele que nos escolheu. Nós, como homens, como natureza carnais, nós sempre vamos tender para o ruim, para o pecado, mas o Senhor, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos chamou e nos escolheu, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E se nós estamos na casa do Senhor, aqui neste lugar, nós viemos para prestar um culto ao Senhor, é porque nós estamos mostrando a Deus como forma de gratidão e reconhecendo o sacrifício que Ele fez para que um dia nós pudéssemos estar aqui. Quando nós falamos de missão, nós lembramos automaticamente do sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós vemos que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele desceu a essa terra, se entregou para morrer por uma sociedade pecadora, uma sociedade que estava afastada dos caminhos do Senhor, e uma sociedade que aos olhos humanos já não tinha mais esperança. Deus do céu, contemplando a terra, não viu um justo sequer, mas ali iniciava-se o projeto de Deus. O projeto missionário por parte de Deus inicia-se quando Ele entrega o seu próprio Filho Jesus Cristo para que a aliança do homem com Deus fosse restituída e o ministério de Jesus Cristo se iniciasse sobre a terra. Quando nós falamos de missão, nós falamos em continuidade. A missão ela não começa agora, a missão ela sempre houve. Nós, como servos de Deus, nós apenas estamos dando continuidade à pregação da palavra do Senhor. Como foi lido na leitura introdutória, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Meus irmãos, aqueles lá no mundo que forem condenados, porque eles não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, o sangue desses inocentes eles serão requeridos das nossas vidas, porque nós somos conhecedores dessa palavra, nós fomos alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo, e nessa noite é uma pergunta que está nos nossos corações: será que aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, nós também temos buscado oferecer às almas que estão lá fora? Jesus Cristo, nos últimos tempos, Ele está buscando uma igreja sincera. A preocupação de muitas pessoas que estão dentro da igreja nos últimos dias não está sendo como primazia pregar a palavra do Senhor. Muitos se preocupam com dinheiro, muitos se preocupam com fama, com status. Mas Jesus Cristo, Ele busca uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que não se contamina nem se prende com as coisas deste mundo, mas que tem como único foco, como único alvo, o céu de luz, a salvação de almas e a expansão do reino de Deus sobre a terra. Nós somos escolhidos, como a palavra disse, como pregoeiros, como mensageiros dessa palavra. Então, se nós temos alguma coisa na nossa vida que ainda nos impede, se há alguma barreira na nossa vida que ainda nós não deixa a gente fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é pregar a sua palavra, creia que nessa noite
Deus, Ele marcou encontro contigo, e toda a barreira, tudo aquilo que impeça que o plano de Deus se cumpra através da sua vida nessa noite vai ser retirado. Se você crê, levanta a sua mão, adora o Senhor, porque Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite para mudar a sua vida. A palavra do Senhor, ela deve ser sempre anunciada, em qualquer lugar que nós estejamos. Muitas vezes nós temos nos acovardado, nós temos fechado as nossas bocas, nós temos visto pessoas que são carentes de ouvir a palavra do Senhor, e muitas vezes nós não temos transmitido. O que será que Jesus ele tem pensado a nosso respeito? O que será que Jesus tem visto nas nossas vidas? Será que nós estamos como soldados? Porque o cristão, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele está se alistando para uma guerra. Ele está ali se colocando na frente para dizer: a partir de hoje eu sou do exército de Jesus Cristo. Eu estou aqui para combater o diabo. Estou aqui para combater o inimigo das nossas almas. E mais uma vez eu serei vitorioso. Porque à minha frente vai o general de guerra, Jesus Cristo. Jesus Cristo está na sua frente para te orientar, para te dar força, para te dar as estratégias. Mas a atitude de ir e combater depende de mim, depende de você. O que nós podemos fazer, Jesus não faz. Jesus faz o impossível. Aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, porque foi para isso que Jesus nos chamou e nos escolheu. Quando nós falamos da palavra do Senhor, quantas pessoas lá fora, que já até ouviram falar de igreja, falar de Deus, mas não conhecem essa palavra. A palavra nos diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Jesus, ela é o poder de Deus na vida do crente. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos desperta para cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração. A igreja, ela teve a sua formação no dia de Pentecoste, e através da obra que os apóstolos, que os discípulos, que os pregadores realizaram, e nós vemos através da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o combustível do crente. É aquele que alimenta o crente, que enche o crente para realizar a obra do Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo está no nosso meio. O batismo com o Espírito Santo é promessa. Nós temos todas as ferramentas necessárias para executar a obra do Senhor. O que nos tem faltado para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida? O Senhor Jesus, Ele conhece a minha e a sua vida. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece até onde nós podemos ir. Muitas vezes você olha para você mesmo e fala: meu Senhor, eu não sou capaz. Quem sou eu para fazer a tua obra, para pegar a tua palavra? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se esse tem sido o seu pensamento, se tem sido essa dúvida que há no seu coração, nessa noite o Senhor Jesus manda te dizer que não importa qual seja a sua situação, nessa noite Ele muda o seu quadro e capacita a sua vida para realizar a obra dEle. Basta você crer, meu irmão. Eu criei nessa palavra um dia. Eu desde pequeno eu tinha um desejo no meu coração de pregar a palavra, mas tinha muitas coisas que me impediam. Muitas vezes a vaidade da minha juventude. Mas no momento que eu falei: Senhor, eu estou aqui. Chegou o momento, eu quero que o Senhor me usa, mesmo eu sendo tão falho, porque todos nós somos falhos. Mas se nós nos colocarmos na disposição do Senhor, com aquilo que nós apresentamos ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai te usar, meu irmão. Por mais que você ache que seja pouco, por mais que você ache que seja pequeno, por mais que você ache que o seu óleo, a sua vasilha está bem pouquinho, nessa noite o Senhor te enche, o Senhor te enche, o Senhor te enche, o Senhor te capacita para fazer a obra dEle nessa noite. Nós vemos que Jesus, Ele teve o seu ministério aqui na terra. E juntamente com Jesus, Ele ali levantou 12 discípulos. 12 discípulos que ali aprenderam com Ele. Que ali ouviam as suas experiências.
viam manifestado o seu poder da sua graça. Nós vemos que eles compartilharam várias coisas com Jesus. E a partir daquele momento, convivendo com Cristo, sendo cheios do Espírito Santo, eles pregavam a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que os sinais seguirão os que creem. Se você crê nessa noite que o Senhor Jesus, Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele vai te capacitar, pode ter certeza, meu irmão, que os sinais da parte do Senhor vão te seguir por onde você for. Se você chegar em um lugar onde há necessidade de ouvir a palavra, se você chegar num lugar onde há necessidade de uma cura manifesta pelo Senhor, pode ter certeza que o Espírito Santo do Senhor que habita na sua vida, Ele é contigo. E em nome de Jesus Cristo você vai realizar grandes coisas para a obra de Deus, meu irmão. Quando nós falamos de missão, diretamente nós venhamos a pensar na pregação da palavra. Muitas vezes nós pensamos, mas Senhor, qual a diferença de eu evangelizar, de eu fazer missões? Nesse versículo de Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus fala de 4 lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Através desse versículo nós podemos apresentar e extrair alguns conceitos. Quando Jesus ele fala de Jerusalém, Jerusalém era o quê? Era a terra local onde os discípulos estavam ali. Isso é o evangelismo. É onde você está aqui, a redondeza, sua vizinhança, sua cidade, seu bairro local. Quando nós falamos de missão, nós estamos falando, como Jesus cita, Samaria, que era um lugar mais distante, e os confins da terra. Meus irmãos, há essa diferença de missões e evangelismo. Mas o importante, que independente que você esteja na sua vizinhança ou você esteja distante, que em todo o tempo você esteja proclamando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser primazia nas nossas vidas. Missões. Missões está no joelho de quem ora, está na mão de quem contribui, está nos pés daqueles que vão. Muitas vezes você pode falar: Senhor, não posso ir. Senhor, não tenho condições para ir para outro lugar pregar a tua palavra. Mas você tem outras maneiras de estar contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Aonde você estiver, fale do amor do Senhor. Se você tem condição para contribuir, contribua para que esses missionários que estão ao campo, eles sejam alcançados pela sua oferta e ali eles tenham o seu mantimento. Você também pode orar por esses irmãos. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Muitas vezes você ora: Senhor, abençoa os missionários. Você acha que é uma coisa tão distante, mas a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para que não possa ouvir. Toda oração que você coloca, toda súplica que você coloca diante de Deus, pode ter certeza que o Senhor Jesus, Ele está ouvindo. E a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Então tenha certeza que a sua oração tem alcançado vidas. A sua oração, ela tem alcançado almas. A sua oração tem ultrapassado barreiras. Basta você a cada dia mais buscar. Basta você a cada dia mais se dedicar. Porque a obra do Senhor vai ser realizada na sua vida. A igreja, muitas vezes ela não tem noção do poder que ela tem. Nós vemos tantas denominações, nós vemos tantas ideologias de pastores. Nos dias atuais nós encontramos igrejas de tudo quanto é tipo, para todos os gostos, para todas as preferências. Mas nós que realmente somos lavados pela palavra, nós sabemos que no céu não vai entrar denominação de igreja, no céu não vai entrar placa de igreja, não vai entrar igreja que é mais light, igreja que é mais rígida, vai entrar igreja que vive segundo a palavra de Deus. Não há para onde fugir. Você pode tentar escapar para cá, você pode tentar escapar para lá, aonde você se encaixa melhor. Ali eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer aquilo. Saiba que por mais que você tente esconder o que há em você, o Senhor, Ele sonda e esquadrinha o seu coração. E Ele sabe qual é a real necessidade que você tem. E Ele sabe por que você está fazendo o que você está fazendo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor.
todo o propósito que o homem põe no seu coração, antes que ele premeditasse, o Senhor já conhecia. O Senhor conhece o seu coração nessa noite. E se ele contemplar a sua vida e ver que no seu coração está fervendo o desejo de pregar a palavra dele, o desejo de alcançar as almas, creia que nessa noite ele vai te revestir. Creia que nessa noite ele vai te capacitar. O vento do Espírito Santo de Deus vai continuar soprando na sua vida. E toda barreira, todo impedimento vai ser retirada para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós vemos, irmãos, pela Bíblia Sagrada, que as missões jamais tiveram interrupção. Jesus, ele levantou os 2 discípulos. E nós vemos que, após a morte e ressurreição de Jesus, Judas Iscariotes ali, ele se suicidou. Mas Deus, ele levantou outro para colocar no lugar. Colocou Matias no lugar de Judas Iscariotes. Que eu aprendo com essa palavra. Hoje nós temos o pastor Luiz Tadeu dirigindo essa igreja. Nós sabemos que o pastor Luiz Tadeu pode um dia partir para a eternidade com Cristo. Mas a obra do Senhor, ela não pode parar. A obra do Senhor, ela não vai parar. Qual que é o meu dever? Qual que é o seu dever como servo de Deus? É que com o passar dos anos, nós damos prosseguimento à obra que o Senhor Jesus iniciou. Nós, como igreja, jamais devemos deixar apagar em nossos corações essa chama missionária. Na nossa rua, na nossa faculdade, no nosso serviço. A oportunidade que nós tivemos, nós devemos falar do amor do Senhor. Muitas vezes há pessoas que confundem, elas importunam as outras, em todo momento quer falar de Jesus, ela está errada, não. Mas o crente, ele, assim como um soldado, o cristão, ele deve ter estratégia. O cristão, ele deve ficar vigilante em todo o tempo, porque os dardos inflamados do maligno, eles vão sempre tentar te atingir. Mas assim como diz a palavra de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O cristão que se reveste da glória de Deus, que se reveste da armadura de Deus, ele sabe o momento certo de contra-atacar. E o cristão, ele contra-ataca pela palavra. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mas penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas. Ela faz divisão entre juntas e medulas. Se você está vigilante e tem essa palavra no seu coração, saiba que Deus vai te dar estratégias. E no momento certo, você vai lançar a palavra do Senhor e ela vai encontrar terreno fértil no coração do homem. Porque o coração do homem sem Deus, por mais que esteja endurecido, ele clama. Ele é sedento por ouvir a voz de Deus. Porque a única coisa que preenche o vazio que o homem tem em seu coração é a presença do Senhor. Nós, como crentes, nós somos o povo mais feliz da terra. O homem sem Deus, quando ele está com um problema que aos olhos humanos parece sem solução, ele vai de um lado para o outro e não entende por que está dando errado, sendo que ele tem tudo. Nós sabemos que o homem sem Deus, ele é vazio. O homem sem Deus, ele olha para um lado, para o outro, não vê nada. Mas nós que servimos ao Senhor, olhamos para um lado, não vemos nada, para o outro também não. Mas nós olhamos para o céu e nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele está à direita do Pai, intercedendo e clamando por nós. E aquilo que tem sido necessidade, tem sido suprida, porque Jesus Cristo, ele vela pelas nossas almas. Nessa noite, meu irmão, o Senhor Jesus, ele traz um despertamento para mim e para a sua vida. O que temos feito nós para a expansão do reino de Jesus Cristo na terra? O que temos feito nós pela palavra do Senhor? Os apóstolos, os discípulos, se nós formos olhar, muitos homens da Bíblia Sagrada tiveram mortes cruéis, mortes terríveis. E nós vivemos num país onde nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de culto, nós podemos expressar abertamente a nossa fé, nós podemos expressar abertamente a fé que nós temos em Cristo, e muitas vezes nós não temos feito nada. Nós não temos sido sal e nem luz dessa terra, nós temos compactuado com as trevas. O que nós vemos nesses últimos dias? O mundo entrando dentro da igreja. A igreja que outrora combatia as práticas mundanas, a igreja que outrora combatia as investidas de Satanás, hoje em dia ela tem se feito refém, ela tem deixado tudo acontecer e não tem combatido.
Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Timóteo: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. As aflições virão, irmãos. As lutas estão constantemente ao nosso redor. Todos os dias nós matamos um leão para sobreviver. O inimigo das nossas almas, ele jamais vai descansar enquanto ele não vê a sua vida arrasada, a sua vida destruída. Mas saiba, meu irmão, que ao seu redor estão milhares de anjos a te proteger. O Senhor Jesus, ele dá ordem pela sua vida. E por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo lute, você está blindado. Você está blindado. O Senhor Jesus Cristo é com você. Basta você se colocar na posição para realizar a obra dele. Não importa, meu irmão, se algum dia você chega a morrer, mas que você morra proclamando esse evangelho de salvação. Muito sangue foi derramado. Muito sangue inocente foi derramado para que hoje nós tivéssemos acesso a essa palavra. Para que hoje nós conhecêssemos ao Senhor. Nós não podemos jamais, irmãos, ser egoístas. Nós não podemos jamais ser covardes de não anunciar essa palavra. Nós devemos jamais nos envergonhar, porque se nós nos envergonharmos de Jesus, se nós o negarmos diante de Deus naquele grande dia, Ele também vai nos negar. Será, irmão, que nós estamos tanto tempo? Tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos que servem ao Senhor. Será, irmãos, que nós vamos ter o desprazer da decepção, de no dia da volta do Senhor nós não compactuarmos, nós não estarmos junto com Jesus, nós não formos para o céu? O que adianta? A palavra nos diz, Deus nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto. Qual tem sido o nosso fruto? O que será que nós temos semeado? Porque a Bíblia fala que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Será que nós temos lançado a palavra do Senhor? Será que nós temos visto o resultado desta palavra sendo lançada? Meus irmãos, o Senhor irá requerer de nós as nossas obras. A palavra diz que a fé sem as obras ela é morta. Nós cremos em Jesus, temos fé em Cristo, mas se nós não tivermos obras para apresentar ao Senhor, de nada vale a nossa fé. A fé, ela nos impulsiona. A fé é aquilo que nos faz acreditar naquilo que não vemos, mas nós confiamos que Deus, mesmo nós não o contemplamos, nós sabemos que a sua existência é real e que Ele opera nas nossas vidas. Deus, Ele quer ver de nós as nossas obras. Ele quer ver os frutos que nós temos buscado colher na presença dEle. Será que os frutos que nós temos colhido têm sido frutos bons? Tem frutos que são gerados pela palavra ou tem frutos que são gerados pela discórdia? Muitas vezes, irmãos, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, nós não sabemos como lançar a semente. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que necessita do Senhor, uma pessoa carente de ouvir a voz de Deus, e muitas vezes nós julgamos aquela pessoa, nós apontamos aquela pessoa, e nós mesmo que dizemos que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, nós olhamos para aquela pessoa e falamos, para aquela pessoa não tem mais solução. Meu irmão, saiba de uma coisa, que por mais miserável que seja a situação do homem, por mais ruim e desprezível seja a situação que o homem está vivendo, a alma dele tem o mesmo valor que a sua alma teve. A alma dele custou o sangue inocente de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, quando nós fechamos a nossa boca e nós não pregamos, não transmitindo essa palavra, nós não estamos dando crédito ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Deus vai requerer o sangue dele que foi derramado. Não foi derramado em vão o sangue de Jesus. Nossos pecados estão remidos. Nós temos um advogado fiel, que por mais que nós erramos, ele sempre irá nos defender. Meus irmãos, o que o Senhor tem a dizer para nossas vidas nessa noite é que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado todas as condições, Ele tem nos dado todo o suporte, tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra dEle, o Senhor Jesus tem nos dado. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer um compromisso sério da minha vida e da sua vida com Ele, para que realmente venha se concretizar a obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Como Jesus, Ele disse para Pedro, que as portas do inferno
não prevaleceriam contra a igreja. Nós vemos muitas igrejas hoje em dia morrendo. Abre-se um trabalho, daqui passa um tempo, esse trabalho já está fechado. Meu irmão, a igreja que está alicerçada no Senhor, a igreja que tem amor à palavra do Senhor, que proclama esse evangelho e busca alcançar as almas, as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. A igreja que quer permanecer viva, permanecer atuante na presença do Senhor, ela tem que ser uma igreja que proclama as boas novas de Jesus Cristo. Em tempos de crise, em tempos de apostasia, de abandono da fé que nós estamos contemplando, a igreja salva, a igreja lavada e remida, ela se levanta no meio da geração corrupta para fazer a obra do Senhor com sinceridade. E saiba que, se você tem feito a obra do Senhor com sinceridade, mesmo com as suas limitações, tenha certeza que o seu trabalho não será em vão no Senhor. O Senhor te recompensará de tudo quanto você tem feito para o reino dele. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, que você venha se conscientizar que as almas estão sedentas. Não importa se é em Jerusalém, que é a sua vizinhança. Não importa se é em Judeia ou Samaria ou se é nos confins da terra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. E essa palavra, ela está nas nossas mãos. Depende somente de mim e de você para pregar essa palavra. Depende de mim e de você para largar as coisas deste mundo e viver somente para Cristo. Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 2 e o verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Jesus Cristo, ele nos amou de tal forma que ele deu a sua própria vida por mim e por você. Então nessa noite, que nós tomemos a nossa cruz, que nós crucifiquemos tudo aquilo que nos impede de pregar a obra do Senhor, e que nós venhamos pedir ao Senhor: crie em mim, Senhor, um coração puro, um coração amoroso, que tem amor pelas almas que têm se perdido, que tem amor pelas almas que têm sido ceifadas pelo diabo, e que nós possamos nos levantar como uma geração adoradora, como uma geração valente, que busca da forma que possível fazer com que a palavra do Senhor seja proclamada e o reino do Senhor seja completamente instaurado sobre a face da terra. Que nessa noite o Senhor venha revestir a tua vida de autoridade, que Ele venha dar para você um ímpeto, para que você possa prosseguir nessa caminhada, avante pregando a palavra do Senhor, e um dia lá no céu, juntamente com o Senhor, você possa se alegrar e ter no seu coração a certeza de que aquilo que você pôde contribuir para a obra do Senhor, enquanto você esteve aqui nessa terra, você contribuiu. Que o amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo venha nessa noite implantar no seu coração um sentimento de amor, e que você venha ser abençoado por essa palavra. E assim, meus irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, e quero fazer uma pergunta: se há no nosso meio alguém que ainda não serve ao Senhor. Eu creio que todos já servem, mas é importante, irmãos, que essa palavra ela seja pregada. Missões é reflexo da morte de Jesus na cruz, e a morte de Jesus na cruz é o motivo de hoje nós termos comunhão com Deus e estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. E se você nessa noite ouviu essa palavra, se essa palavra tocou no seu coração, se você acha que você não tem feito nada ainda para o Senhor, se você quer a partir de hoje, se você colocou no seu coração: Senhor, eu quero fazer mais para a tua obra, nessa noite você se coloca de pé. Vou pedir ao presbítero Luiz Tadeu, ele vai estar orando pela sua vida. E nessa noite o Senhor Jesus vai implantar no seu coração o amor fraternal, o amor ao próximo. E a partir de hoje a sua vida será diferente. E você vai cada dia mais contribuir para que o Evangelho de Jesus seja manifesto aqui nessa terra. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Peço, irmãos, continue orando pela minha vida, em nome de Jesus.